Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Números e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 25. Amados, só fazer um resumo do que nós já vimos até aqui, estudando o livro de Números. Então, nós já vimos no início a preparação ali da antiga geração, ou seja, aquela geração que saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Então, eles estavam ali se organizando, nós vimos toda a organização, como que foi, eles precisavam passar pelo processo de santificação, e aí nós vimos os inúmeros fracassos dessa geração. Por quê? Porque a cada situação difícil, a cada desafio, a cada problema que eles tinham, eles se rebelavam contra Deus. Ao invés de se renderem a Deus e a crerem nas promessas de Deus, na palavra de Deus, eles se rebelavam contra o Senhor, se revoltavam contra Deus. Então, nós vimos tudo isso até aqui. E nesse capítulo 25, quando nós lemos esse capítulo, se nós não estudarmos um pouco o contexto, estudarmos alguns outros livros da Bíblia mesmo, para nós compreendermos o que estava acontecendo aqui, quanto tempo já havia passado, parece que isso aqui aconteceu tudo em meses, em um ano. Não, amados, aqui já tinha passado quase 38 anos, mais de 38 anos, já estavam quase 40 anos ali no deserto, quando nós chegamos aqui nesse capítulo 25. Nós chegamos aqui, Miriam já tinha morrido, Arão já tinha morrido, ou seja, dois dos líderes daquela geração que saiu do Egito. Só estava vivo Moisés, desses três líderes, né, que representavam a profecia, o sacerdócio, a lei. Miriam e Arão já tinham morrido. Agora estava ali quem? Moisés. E muitos dos israelitas que haviam saído do Egito também já haviam morrido. Então estavam os seus filhos, os seus netos. Então é interessante nós entendermos tudo isso aqui para nós compreendermos o que está acontecendo aqui em Números capítulo 25. Então, nós vimos os inúmeros fracassos que o povo de Israel enfrentou e foi principalmente se rebelando contra Deus quando tinha falta. Faltou água, faltou alimento, não tem carne. Ou seja, eles eram um povo que reclamava demais, que sempre voltava lá para o Egito, queria o Egito novamente, porque na ideia deles, lá no Egito, eles estavam tranquilos, lá eles tinham comida à vontade, tinham tudo que eles queriam. Por que que Deus tinha que tirar eles do Egito e levar para uma terra e eles ter que ficar ali passando tanto tempo no deserto? Então, era um povo que reclamava, não soube passar pelo deserto, tanto que essa geração morreu, eles não entraram. Os únicos foram Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Até Moisés teve a consequência de não entrar, por quê? Porque ao invés de falar com a rocha, ele foi lá e feriu a rocha. Até Moisés, ele teve um momento ali de que se deixou dominar ali pela, sei lá, se pela ira, pela raiva, né? Quando nós lemos ali, foi o devocional que a irmã Karina compartilhou com os irmãos ali das águas de Meribá. Então, nós vimos isso. Até ele ficou assim, de certo ponto sarcástico. Vocês querem água? Eu vou dar água para vocês. Então, até mesmo ele sofreu as consequências de uma atitude de rebelião contra Deus. Aqui eu vou fazer um adendo, vou falar bem pouquinho só para nós entendermos, né? Às vezes nós vemos, nossa, mas só porque ele feriu a rocha e não falou com a rocha, por que tudo isso, né? Será que Deus não foi tão pesado, não foi uma consequência severa demais com Moisés, que sempre se rendeu a Deus? Amados, é porque a rocha simboliza Cristo Jesus. Aquela rocha que liberava a água para o povo era a rocha simbolizando Cristo Jesus. E Moisés, em todo o relacionamento dele com Deus, ele sabia bem sobre o que representavam as coisas. Tanto que quando nós lemos
Êxodo, quando nós lemos as palavras de Moisés, um cântico de Moisés, nós vemos claramente que ele entendia o Messias que viria, ele tinha esse entendimento, porque ele andava com Deus, ele via Deus face a face. Então, quando Deus fala para ele falar com a rocha, ele tinha que falar com Jesus e não ferir Jesus. É por isso que a consequência foi severa, amados, porque a rocha simbolizava o quê? Cristo Jesus. Então, feito esse adendo, voltando aqui para o capítulo 25, então nós vimos essa geração que tinha saído do Egito sempre se rebelando contra Deus, e agora aqui no capítulo 25, nós vamos ver que já é um período em que a nova geração que vai entrar na Terra Prometida comete um pecado, mas não foi do mesmo jeito que os seus pais cometeram. Seus pais se rebelaram contra Deus, se revoltaram, reclamando, murmurando, falando que o maná era uma comida miserável, né? Muitas coisas que eles fizeram. Reclamaram de Arão, reclamaram de Moisés, e agora vem uma nova geração. E essa nova geração vai pecar de uma forma diferente, mas vai cair na lábia do inimigo. Vai cair na cilada do inimigo. Daí é isso que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, para nós vermos como foi o posicionamento de um líder que estava sendo levantado ali dessa nova geração, que ele se posicionou diferente, ele se posicionou zeloso com as coisas de Deus. Enquanto muitos pecaram, ele se posicionou zeloso com as coisas de Deus. E aí nós vamos aprender muito com ele sobre valorizar o que Deus valoriza. Tanto que esse é o tema do nosso devocional de hoje, valorize o que Deus valoriza. Então eu quero ler aqui Números capítulo 25, eu vou ler dos versículos 1 ao 13, vou ler quase o capítulo todo, é um capítulo pequeno, mas para nós entendermos bem essa situação aqui e extrairmos o maior aprendizado para nós. Então, Números capítulo 25, do versículo 1 ao 13, está escrito assim: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Amados, veja que aqui é um novo tipo de rebelião contra Deus. Não era agora através da murmuração, da reclamação, como tinha acontecido com a geração que saiu do Egito. Mas agora, os da nova geração estavam o quê? Se entregando à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. E nós já vimos, eu mencionei com os irmãos no devocional de sexta-feira, que quem
incentivou os moabitas, as mulheres moabitas, a irem lá seduzir os israelitas foi quem? Foi Balaão, aquele falso profeta. Então, os israelitas caíram na cilada do inimigo, foram seduzidos pelas mulheres moabitas e entregaram-se à imoralidade sexual, porque Deus não havia liberado para que os israelitas se relacionassem com mulheres de outros povos. Por quê? Porque elas eram idólatras, os outros povos eram pagãos, não serviam ao Deus de Israel, mas serviam a outros deuses. E Deus sempre recebeu os estrangeiros que quisessem servir a ele. Mas ele dizia para o povo de Israel: permaneçam apenas com aqueles que servem a Deus. Então aqui a Bíblia nos ensina, né, que eles não deveriam ter seguido as mulheres moabitas, porque elas eram idólatras. Elas ofereciam sacrifícios a outros deuses. E veja que a Bíblia diz que o povo de Israel, os homens ali de Israel, começaram a se entregar à imoralidade sexual com essas mulheres. Como que elas faziam? Convidando eles, os homens, para os sacrifícios aos seus deuses. Com certeza, um tipo de sacrifício que envolvia comida, imoralidade, festas de sacrifícios para os deuses a quem elas serviam, e os homens de Israel foram atrás e de repente estavam comendo e se prostrando perante esses deuses, comendo comida sacrificada a ídolo, se prostrando a esses deuses e caindo na imoralidade sexual com essas mulheres. Amados, aí Deus vem e traz uma consequência, uma praga atinge o povo. E aí Deus fala para Moisés: prenda os chefes desse povo, enforquem-nos diante do Senhor. Moisés vai e fala com os juízes de Israel: ó, vocês vão precisar matar todos os homens dentre o povo de Israel que se contaminaram, que caíram na imoralidade sexual, na adoração a Baal Peor. Vocês vão ter que matar esses homens. E aí imagina o povo pensando: meu Deus, e agora? Talvez um tivesse um irmão, um sobrinho, um filho. Como assim eu vou ter que matar um tio, algum parente, alguém que ele amasse, estava ali, e aquela pessoa teria que morrer. Aí vem Finéias, neto de Arão, o filho de Eleazar. Lembrando, Arão já tinha morrido. Então quem havia assumido o sacerdócio? Eleazar. Filho de Eleazar, Finéias, tem um zelo, ele é consumido pelo zelo do Senhor. Quando ele vê aquele israelita com aquela mulher midianita, ele olha aquilo e ele diz assim: como assim? Deus disse que não era para fazer isso. Agora eles estão à entrada da tenda do encontro, chorando, provavelmente chorando porque, não matem a minha mulher, eu já estou com ela, já sou casado com ela. Tava lá chorando, mas por que foi casar com uma mulher que Deus disse que não era para casar? Aí foi lá e começou a chorar, e Finéias fez o quê? Pegou uma lança e fez aquela lança atravessar o israelita e aquela mulher midianita. E eles morreram. E aí Deus vem e diz assim: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, porque ele foi zeloso, com o mesmo zelo que eu tenho por eles. Ou seja, o coração de Finéias se alinhou com o meu coração e entendeu o porquê era necessário que esses homens morressem. Ele foi lá, matou esse casal, esse homem e essa mulher estrangeira. E por causa disso, Moisés diga para Finéias que eu estabeleço com ele a minha aliança de paz. E o sacerdócio agora é dos descendentes de Finéias. Eu estabeleço isso para sempre. Por quê? Porque ele foi zeloso com o seu Deus, pelo seu Deus. Ele foi zeloso com as coisas de Deus. Mas quando nós lemos isso aqui, parece assim: meu Deus, é uma história forte. Sim, é forte, porque nós precisamos entender, ler a palavra de Deus com discernimento, entendendo as coisas. Aqui no Antigo Testamento, amados, ainda não havia sido exposto a obra de Satanás e seus demônios.
Foi Jesus Cristo que expôs à vergonha pública Satanás e seus demônios. Isso nós encontramos nas escrituras do Novo Testamento, lá em Colossenses, falando claramente que foi Jesus que expôs a vergonha pública, ou seja, Jesus que trouxe à luz que a atuação dos inimigos do povo de Deus provém pela influência de Satanás e seus demônios. Então, aqui, quando nós vemos o povo de Deus representado pela nação de Israel tendo que matar, aniquilar outros povos, não é simplesmente matar pessoas, mas era destruir os inimigos, porque aqui eles representavam a atuação de Satanás. Mas todo estrangeiro que quisesse crer no Deus de Israel e se alinhasse com Israel para servir a Deus, aceitando a lei de Deus, se alinhando com o modelo de vida que Deus tinha dado, ele era aceito. Ele era incluído no povo. Então Deus nunca fez acepção de pessoas. Nós só precisamos entender, estudar a palavra de Deus com discernimento. Então, quando nós vemos aqui, naturalmente, os ímpios, os pagãos, aqueles que não queriam se render a Deus, eles eram os inimigos do povo de Deus. E eles tinham que ser o quê? Aniquilados. E aqui nós vemos o que aconteceu: os israelitas sendo seduzidos pelas mulheres inimigas, pelas moabitas, sendo seduzido para adorar os deuses delas, sendo seduzido pela imoralidade sexual, tomando essas mulheres como suas mulheres. Então eles foram seduzidos e aí vem Finéias com o mesmo zelo que Deus tem e toma essa atitude aqui. E aí Deus diz: Finéias, porque você foi zeloso com as minhas coisas, com a minha palavra, eu estabeleço a aliança de paz com você. Amados, isso aqui nós trazemos um aprendizado para a nossa vida. Nós precisamos ser zelosos com aquilo que Deus é zeloso. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza. Hoje, debaixo da nova aliança, nós sabemos que a nossa luta não é simplesmente contra pessoas, contra seres humanos, porque Jesus expôs Satanás e seus demônios. Agora nós sabemos que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora nós sabemos que a nossa guerra não é simplesmente contra as pessoas, mas é contra a força espiritual que atua através dessas pessoas. E aí nós precisamos nos posicionar do mesmo jeito que Deus estabelece para que nós nos posicionemos. Então nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. E assim nós vamos o que? Desfrutar da aliança de paz que Deus já estabeleceu por intermédio de Jesus Cristo. Veja que aqui Deus diz assim: Finéias, eu estabeleço com você a minha aliança de paz. Agora você pode desfrutar da minha paz porque você foi zeloso com as coisas que eu também sou zeloso. Quando nós somos zelosos com as coisas de Deus, ou seja, valorizamos o que Deus valoriza, damos importância para aquilo que Deus considera importante, nós desfrutamos dessa paz que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós já estamos pela fé debaixo dessa aliança de paz, porque justificados, pois, por meio de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós já estamos debaixo dessa aliança de paz, mas muitas vezes, amados, nós não desfrutamos dessa paz nas diversas áreas da nossa vida porque nós não valorizamos o que Deus valoriza. Nós não somos zelosos com aquilo que Deus é zeloso. Por isso que eu falei que nós precisamos ter o entendimento de estudar a palavra de Deus com discernimento, manejar corretamente a palavra da verdade, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, para que a gente extraia o melhor aprendizado da palavra para nós. Nos dias de hoje, no tempo de hoje, nós estamos debaixo da nova aliança. Os nossos inimigos não são pessoas como eram aqui na antiga aliança. Os nossos inimigos agora são principados, potestades, são demônios que tentam e usam pessoas para tentar nos atingir. Mas nós precisamos entender que não é a pessoa em si, mas é a força espiritual que está por trás dela, agindo
falando, influenciando, oprimindo muitas vezes para tentar o quê? Nos atingir, para tentar nos convencer, assim como os israelitas foram convencidos por aquelas mulheres. Como eu já mencionei, nós sabemos que quem incentivou aquelas mulheres moabitas a seduzir os israelitas foi Balaão, o falso profeta. Muitas vezes o inimigo utiliza-se dos falsos profetas para que eles influenciem pessoas para virem tentar o quê? Nos atingir. Mas o que está por trás disso é o quê? É a ação diabólica das trevas, a ação de Satanás. E quando nós não valorizamos o que Deus valoriza, nós ou cedemos à tentação do diabo, cedemos às ciladas e às armadilhas do diabo, ou então não vamos desfrutar da paz que Deus tem para nós. Amados, se nós vivermos do nosso jeito, nós somos presa fácil para o diabo. Se nós seguirmos a nossa própria força, o nosso próprio modelo de se viver, se nós seguirmos a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, como está lá escrito na primeira carta do apóstolo João, se nós seguirmos tudo isso, nós nos tornaremos amigos do mundo e seremos o que? Presas fáceis para o diabo. Esse povo aqui foi presa fácil para os inimigos, para aquelas mulheres moabitas que seduziram eles, por quê? Porque eles não tinham o zelo que Finéias tinha. Finéias tinha o zelo pelas coisas de Deus, mas esses homens que caíram, eles não tinham esse zelo, eles não estavam preocupados em agradar a Deus. Eles não estavam preocupados em obedecer a Deus. Eles estavam preocupados em satisfazer a sua própria vontade, a seguir a vontade da carne. A carne falou mais alto. A libido falou mais alto. Os desejos da carne falaram mais alto e eles foram lá o quê? E caíram, entregaram-se à imoralidade sexual e, por consequência, à adoração a outros deuses, porque essas mulheres, elas só se entregavam a eles se eles servissem aos deuses delas. E eles aceitaram isso. Por quê? Porque estavam seguindo a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, o desejo desse mundo aqui. Amado, se nós seguirmos o desejo do mundo, o desejo da carne, nós somos presas fáceis para o inimigo. Mas se nós formos zelosos com as coisas de Deus, assim como Finéias foi, nós vamos desfrutar da paz que há em Cristo Jesus. E o que é importante para Deus? Nós podemos listar muitas coisas. Eu trouxe algumas aqui. O que é importante para Deus que nós precisamos valorizar? Primeiro, que a suficiência da nossa salvação está em Cristo Jesus. Isso é importantíssimo para Deus e precisa ser para nós. Nós não obtemos salvação na força do nosso braço, pelas nossas obras, porque nós somos bonzinhos. Não. A salvação é mérito de Cristo Jesus, é pela graça por meio da fé. Isso é importante para Deus e precisa ser importante para nós. A salvação é pela graça por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Então, Cristo precisa ser suficiente para nós. Isso é importante para Deus. Deus valoriza isso. Deus valoriza a vida de fé na suficiência de Cristo Jesus. Se Ele valoriza isso, eu e você precisamos valorizar também. Outra coisa que Deus valoriza, que eu coloquei aqui na minha lista, o caráter aprovado. Um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Deus valoriza um caráter aprovado. Se Deus valoriza um caráter aprovado, nós também precisamos valorizar e precisamos nos permitir viver o processo de aperfeiçoamento e aprovação, porque a Bíblia diz que nós vamos ser provados para que o nosso caráter se torne aprovado. Então nós precisamos nos permitir passar pelas provações da vida, pelos desertos da vida, porque são nos desertos que o nosso caráter vai ser
aprovado. É no deserto que o nosso caráter é moldado para que se torne igual a de Cristo Jesus. São nas dificuldades, nos problemas, nas provações que nós somos moldados, ao invés de reclamarmos, como fez a primeira geração aqui do povo de Israel, a geração que saiu do Egito, ao invés de nós reclamarmos, murmurarmos, nós precisamos nos sujeitar ao deserto de Deus. Para quê? Para que tenhamos um caráter aprovado. Isso é importante para Deus. E se é importante para Deus, também precisa ser importante para nós. Outra característica que é importante para Deus e que precisa se tornar importante para nós, a fidelidade. Deus é fiel. Deus não mente. Deus não engana. Deus é fiel. Para Deus é importante a fidelidade. E a fidelidade precisa ser importante para nós também. Assim como Deus é fiel, nós precisamos nos inspirar em Deus, que nos capacita, não é na força do nosso braço, é pelo poder do Espírito que Ele mesmo já depositou em nós e colocou sobre nós para nos capacitar a sermos fiéis. Deus ama a verdade. Deus odeia a mentira. Deus ama a verdade. Então nós precisamos o quê? Falar sempre a verdade. Isso está incluso na fidelidade. Amado, ser fiéis é nós sermos o quê? Íntegros, honestos em tudo que nós fizermos. Deus ama a fidelidade. A fidelidade é importante para Deus. Se é importante para Deus, nós também precisamos valorizar. Por isso que nós precisamos permitir que Deus nos ensine e nos capacite a sermos fiéis, honestos, íntegros, verdadeiros em tudo na nossa vida. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos aprender a sermos fiéis, assim como o nosso Deus é, porque isso é importante para Ele. Se nós negligenciarmos aquilo que é importante para Deus, nós não vamos desfrutar da paz que Deus já conquistou para nós em Cristo Jesus. E mais do que isso, vamos tornar presas fáceis para o diabo. Imagine que você não é fiel, que você não é verdadeiro no seu relacionamento de casamento. Você está abrindo uma brecha enorme para o diabo atuar na tua vida, na tua casa, na tua família. Imagine que você não é fiel, que você não é íntegro, que você não é honesto, que você não é verdadeiro com as suas finanças, com os seus negócios. Você está abrindo uma brecha gigante para o diabo entrar na tua vida, agir na tua vida. Amados, nós precisamos valorizar o que Deus valoriza. Outra característica que eu coloquei aqui, o amor. Deus valoriza o amor porque Ele é amor. Num mundo em que o ódio e a maldade têm crescido exponencialmente, Deus nos chama a viver em amor. Amados, o que inclui viver em amor? Eu coloquei junto: misericórdia e perdão. Viver em amor significa perdoar, significa ter misericórdia, significa servir. Isso é andar em amor. Quando eu ando em amor com a minha família, eu perdoo, eu sou misericordiosa, eu sirvo. Eu estou andando em amor, independente do posicionamento deles. Porque o amor não busca algo em troca. O amor simplesmente ama. O amor não busca recompensas. O amor simplesmente ama. Isso é importante para Deus. Deus demonstra o seu amor para conosco, isso está escrito em Romanos, entregando o seu filho para morrer em nosso lugar. Como que Deus demonstrou? Na entrega, se doando. Amados, esse é o verdadeiro amor. É quando perdoamos, é quando exercemos misericórdia, é quando servimos, é quando não devolvemos o mal com o mal, pelo contrário, mas devolvemos o mal que recebemos com o bem. A Bíblia nos ensina que nós vencemos o mal com o bem. Essas são coisas, amados, importantes para Deus. Deus é zeloso com essas coisas.
E se Deus é zeloso com isso, nós também precisamos ser. Quando somos zelosos com o que Deus é zeloso, nós desfrutamos do descanso, da paz, da alegria que vem do Senhor e fechamos as brechas da nossa vida. Por que que tem muitos cristãos vivendo um tormento, literalmente um tormento nas suas vidas? Porque eles não são zelosos com as coisas de Deus. Eles não conseguem desfrutar da paz que há em Cristo Jesus, porque eles não valorizam o que Deus valoriza, pelo contrário, eles se permitem ser seduzidos pelas tentações que o inimigo coloca à sua frente. Ah, amados, que eu e você aprendamos hoje com esse capítulo 25 de Números, que nós precisamos valorizar o que Deus valoriza, sermos zelosos com aquilo que Deus é zeloso. Quando fazemos isso, nós fechamos as brechas da nossa vida e ainda desfrutamos da paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque ele estabelece essa aliança de paz em Cristo Jesus, vale lembrar. É em Cristo Jesus. Por isso, amados, que não é difícil viver assim, porque não é na força do nosso braço, mas é pelo poder que vem do Espírito. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos fortalece, nos ajuda para que de fato a gente possa valorizar o que Deus valoriza, dar importância para aquilo que é importante para Deus. Que eu e você entendamos isso e vivamos isso pela fé na suficiência de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigado pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor é fiel. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a colocar essa vida em prática, de valorizar o que o Senhor valoriza. Ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que nós possamos ver todas as coisas como o Senhor vê, que nós não sejamos seduzidos pelas ofertas do diabo, pelas tentações que o inimigo coloca na nossa vida, que nós não caiamos nas ciladas do diabo, mas que nós sejamos fortalecidos pelo poder do Senhor, que nós sejamos revestidos com a sua armadura, que nós possamos levantar o nosso escudo da fé. Ah, Pai, nos ajuda a desfrutarmos da paz que há em Cristo Jesus. Nos ajuda a fecharmos essas brechas que muitas vezes nós damos legalidade ao diabo na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças, nos nossos negócios, porque não somos honestos, porque somos infiéis, porque não amamos, não perdoamos, não nos sujeitamos ao processo de termos um caráter aprovado e aí começamos a experimentar as péssimas consequências. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos de fato a vida que glorifica o Senhor. Nós queremos dar importância para aquilo que é importante para o Senhor. Nos ajuda a não desviarmos os nossos olhos de Cristo Jesus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas a nos mantermos no caminho da verdade. Nos ajuda a vivermos assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.